prazer estarmos aqui mais uma vez, promovendo um conteúdo edificante, um conteúdo que vai ajudar a sua vida, a sua caminhada. Felizmente a gente não está do jeito que a gente esperava, que é pertinho, junto do outro, mas a gente está de alguma forma caminhando junto, caminhando em unidade. Eu estava pensando durante essa semana sobre o que a gente poderia falar, sobre o que poderíamos refletir, e eu pensei que talvez seria interessante trabalharmos como se estivéssemos numa rotina normal, na igreja local, na escola dominical, trabalhando sobre um texto bíblico que vai nos ajudar na caminhada. Então, para isso, eu quero propor uma leitura acerca do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um texto riquíssimo, um texto maravilhoso do Novo Testamento. É um livro pequeno, em certo sentido, se comparado com os outros evangelhos, mas é um texto que tem coisas maravilhosas acerca de Jesus que vai nos ajudar muito na caminhada, que com certeza, de alguma forma, também vai falar acerca do que a gente tem vivenciado, tem experimentado enquanto igreja nesse tempo. Então, fica aí e vamos falar um pouco sobre esse evangelho. Eu espero que você tenha recebido, de alguma forma, um material de apoio dessa aula. Nele você pode acompanhar todo o conteúdo da aula de forma mais clara, de forma mais simples. Você pode fazer isso antes, durante ou até depois da aula, conforme você desejar, conforme for melhor para você. Se você não conseguir, vou deixar um link aqui na descrição que vai te ajudar. Só clicar e baixar, você já pode acompanhar. Para começar, antes de chegar ao Evangelho de Marcos como um todo, é interessante a gente pensar no Novo Testamento. A Bíblia, como a gente sabe, é dividida em Antigo e Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento a gente tem vários textos diferentes, no Novo Testamento a gente também tem alguns textos que são diferentes uns dos outros. De forma muito clara, a gente faz uma leitura rápida do Novo Testamento, assim, por alto, a gente consegue perceber que a gente tem os Evangelhos, as Cartas, Apocalipse e também o livro de Atos. São aí tipos textuais diferentes. Como assim tipos textuais diferentes? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que cada um desses, o Evangelho, a Carta, Apocalipse ou o livro de Atos, que desperta aí alguma incerteza quanto ao seu tipo textual, porque, em certo sentido, ele é uma continuação do livro de Lucas, mas ele não é exatamente o Evangelho. Então aí é uma outra história, em outro momento seria interessante a gente falar sobre isso. Qual é a diferença desses textos? Eles têm linguagem própria, eles têm uma abordagem específica, e eles falam acerca de coisas específicas, mensagens específicas. Por exemplo, se a gente fosse contextualizar, falar de algo mais contemporâneo a nós, algo que faz mais sentido para a gente poderia pensar em dois meios de comunicação textual que a gente usa hoje. Muito comuns, muito comuns. Seria o WhatsApp e o e-mail. Os dois usam texto para se comunicar, você vai ter um texto, uma fala. O WhatsApp tem alguns recursos diferentes de vídeo e áudio, mas de forma geral é o texto que você vai ver sendo utilizado no WhatsApp. Mas eles têm linguagens diferentes, linguagens próprias. Enquanto o WhatsApp tem uma linguagem mais informal, o e-mail normalmente vai pedir uma linguagem mais específica, mais formal, mais cuidadosa, mais adequada. Isso são tipos textuais, que no fundo, na verdade, é aquilo que a gente pode chamar de gênero textual, gênero literário, melhor dizendo. Quando a gente pensa no Novo Testamento, os evangelhos são um gênero, as cartas são um gênero e Apocalipse é um gênero. O gênero de Atos é uma discussão um tanto quanto interessante, mas vai ficar para um outro momento. Mas então, por que começar no Evangelho de Marcos? Por que falar sobre o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos ele não foi o primeiro escrito do Novo Testamento. O primeiro escrito do Novo Testamento foi, na verdade, uma carta. Mas a gente vai falar sobre o Evangelho. Então, por que falar sobre Marcos e não sobre Mateus, não sobre Lucas, não sobre João? Quando a gente pensa no Evangelho, a gente precisa entender o seguinte. O Evangelho, quando a gente pensa nos Evangelhos, a gente pode pensar no seguinte. A gente tem 4 Evangelhos. Mas qual desses foi escrito primeiro? O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. O Evangelho de Marcos ele não só foi o primeiro, como também é o responsável por criar esse gênero, Evangelho.
É Marcos quem cria essa nomenclatura, evangelho. Mas antes da gente avançar para o que significa evangelho, é interessante a gente pensar como o evangelho de Marcos, o evangelho de João e o evangelho de Lucas se articulam, como eles conversam entre si. Existem 4 evangelhos no Novo Testamento, mas existem 2 grupos de evangelhos. Os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, e o evangelho de João, que fica ali um pouco sozinho no lado. O evangelho de Marcos, Mateus e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. São chamados assim porque eles têm a mesma ótica acerca da vida de Jesus, a mesma visão, ou seja, significa que eles têm narrativas, histórias parecidas. Os milagres que Jesus opera em Marcos, Mateus e Lucas são muito parecidos. As histórias não são necessariamente idênticas, seria uma cópia, vamos pensar assim. Na verdade, são histórias que são muito semelhantes, alguns dão ênfases diferentes. Então a gente tem aí um conjunto que se completa em certo sentido. A verdade é que, muito provavelmente, Lucas e Mateus, que foram escritos depois do Evangelho de Marcos, tenham de alguma forma lido o Evangelho de Marcos e utilizado algumas daquelas histórias para contar também o seu Evangelho, para poder montar o seu Evangelho, contar as histórias acerca de Jesus. Então Marcos é responsável por criar essa nomenclatura. E avançando, pensando por que Evangelho? A gente abre a nossa Bíblia e abre lá no Evangelho de Marcos e a gente faz isso de uma forma muito tranquila, sem pensar muito no que isso significa. A gente não dá muito valor para isso, a gente simplesmente Evangelho, Evangelho. Mas a verdade é que quando Marcos propõe escrever um texto acerca de Jesus com o nome de Evangelho, ele tem então uma intenção. A palavra evangelho do português, ela deriva de um termo grego, euangelion, que significa, num primeiro momento, um pagamento feito para alguém que vai contar uma boa notícia. Era o pagamento para alguém que ia contar uma boa notícia. Depois, com o avanço da sociedade, da língua e tudo mais, essa palavra passa a significar simplesmente a boa notícia. Antes era o pagamento, agora vira a boa notícia. E aí, com o desenrolar da história, esse termo também vai ter um cunho um pouco religioso. O que significa isso? Na sociedade onde eles viviam, o imperador era considerado Deus. Ele era como um próprio Deus na Terra. Quando nascia um filho do imperador, quando nascia alguém da família do imperador, era ali um euangelion, uma boa notícia. Outras coisas também relacionadas ao imperador eram chamadas de boa notícia, de euangelion. Então criou-se em torno dessa palavra um significado um pouco mais religioso. Então Marcos ele reutiliza isso, propondo aí uma reflexão acerca de quem verdadeiramente está contando uma boa notícia. Marcos está dizendo então que ele está contando uma boa notícia. É na verdade um discurso de oposição. Ele está se opondo ao que dizem ser boa notícia, que é o Império Romano e tudo mais. Então, na verdade, ele está dizendo que Jesus Cristo é a boa notícia. Abra sua Bíblia em Marcos 1, versículo 1. O texto diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É interessante que essa é um cabeçalho, que em certo sentido é um cabeçalho que Marcos propõe para o seu Evangelho. Ele está dizendo que esse é o início do Evangelho de Jesus Cristo, o início da boa notícia que é Jesus Cristo. Ele vai, no decorrer do Evangelho, falar sobre uma série de coisas acerca de Jesus. Ele vai contar relatos de milagre, ele vai contar momentos em que Jesus se opõe aos fariseus, conversas que Jesus tem com os seus discípulos, e ele vai mostrar como, de uma forma maravilhosa, de uma forma linda, Jesus se revela ao mundo, como Jesus encontra-se com o mundo
à sua volta. Essa é a boa notícia. Essa é a verdade que ele está propondo. Então, quando Marcos faz essa reutilização de um termo que já é comum na sua época, ele está propondo algo muito interessante. Ele está falando, não é verdade que o imperador é Deus. Não é verdade que esse império vai trazer paz para a gente. Não é verdade que há esperança no Império Romano. A verdade é que Jesus Cristo é Filho de Deus. Essa é a boa notícia. E ele veio ao mundo e morreu em nosso lugar. Um monte de outras coisas que Marcos vai contar para a gente nesse Evangelho. E por último, eu quero propor aqui uma pequena coisa. Eu quero propor aqui uma pequena reflexão acerca de algo que vai nos ajudar a desmembrar esse Evangelho. Marcos vai propor, lá no versículo 44 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: disse-lhe, vê, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que ordenou Moisés como testemunho para eles. Nesse texto, Jesus está curando ou purificando um leproso. Depois do milagre, Jesus simplesmente diz para o leproso, não diga nada a ninguém. Isso é intrigante demais, isso é curioso demais. Eu sempre que leio esse texto, outros textos de Marcos, eu fico pensando, por que Jesus manda esse cara simplesmente ficar quieto e não contar nada a ninguém? Ele foi curado, ele foi salvo de uma doença, ele foi incluído novamente na sociedade, mas Jesus fala, não diga nada a ninguém. Não diga nada a ninguém. Isso é muito interessante. Eu fico me perguntando por que Jesus faz isso. Mas isso tem a ver com algo que Marcos quer nos ensinar. Isso tem a ver com o que o Evangelho tem proposto para nós. Isso é algo que a gente vai chamar de segredo messiânico. Sim, é uma palavra difícil para explicar uma coisa muito simples. Marcos quer que a gente aprenda a reconhecer a Jesus. Quer que a gente aprenda a enxergar como Jesus se revela, como que através de seus milagres, como que através das suas falas, ele se mostra enquanto Filho de Deus. A gente tem essa clareza desde muito novo, porque a gente está na igreja desde muito novo, mesmo que você não esteja na igreja, já é uma coisa muito, já é um consenso, uma coisa muito compreendida pela sociedade. A gente está aí muito perto da Páscoa, a televisão vai passar uma série de filmes sobre a Páscoa, apesar de ter um distanciamento da verdadeira Páscoa, a gente vê aí muita ênfase nos ovos de Páscoa, no coelhinho e tudo mais, mas sempre tem lá na TV um filme sobre paixão de Cristo. Não, a gente já sabe que Jesus veio e morreu, tá? Mas Marcos está narrando essa história para pessoas que talvez não tenham conhecido Jesus. Está narrando essa história para pessoas que precisam entender e compreender que Jesus é o Filho de Deus. Então, esse segredo é para poder criar nessa história essa ideia de que a gente precisa se esforçar para enxergar como Deus se revela, enxergar como Jesus age, como que através dos seus atos ele manifesta quem ele é. Isso é muito importante para nós. Isso é extremamente necessário para nós enquanto igreja. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que no nosso dia a dia isso também faz sentido. A gente precisa também no nosso dia a dia se esforçar para entender e enxergar quem Jesus é. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender para ler melhor o Evangelho de Marcos. Não é que sem isso você não ia conseguir ler, mas com essa compreensão você vai fazer uma leitura muito mais fácil do Evangelho. Essa primeira aula ela tem como intenção criar um fundamento para a nossa leitura. A gente vai nas próximas aulas avançar no Evangelho de Marcos e começar a conversar sobre alguns textos, conversar sobre como o Evangelho se organiza. Mas nessa primeira aula eu queria que você entendesse o que é o Evangelho, por que Marcos usa esse termo, qual é a chave para tentar compreender o Evangelho de Marcos, o que é esse segredo que Jesus vai fazendo ao longo do tempo e por que Marcos é um evangelho tão interessante, tão importante.
Espero que você tenha se identificado com essa aula, que você possa, a partir dessa aula, aplicar na sua vida isso que Marcos está tentando nos ensinar, tentar compreender onde Deus está agindo, onde Deus está fazendo as coisas na nossa vida, como Ele se revela para nós através dos seus atos. Quero te desafiar também a começar a ler o Evangelho de Marcos. Se você não está lendo o texto, ou se você quiser fazer isso em paralelo, começar a ler o Evangelho de Marcos e entrar nesse universo que Marcos nos propõe, que é o de tentar descobrir, tentar desvendar como Jesus se revela ao mundo e ter a certeza de que Ele é o Filho de Deus. Eu sei que você está aí na sua casa, está assistindo essa aula pelo celular, pelo computador, mas eu quero te convidar a fazer uma oração. Eu quero te convidar a pensar sobre esse último momento da aula, sobre essa intenção de desvendar quem Jesus é enquanto Filho de Deus. Que você possa assumir isso como um compromisso e como um desafio. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa aula, agradecer por esse conteúdo. Eu te peço, Pai, que pela Tua graça, que a gente trabalhou aqui, possa transformar de alguma forma a vida dos meus irmãos e irmãs que estão em suas casas agora. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, nesse desafio de compreender e de desvendar, Senhor, passo a passo quem o Senhor é. Entender e compreender a Tua vontade para nós, entender e compreender como o Senhor se revela ao mundo. Pai, toma sobre a Tua igreja, nos ajuda a enfrentar esse tempo, nos ajuda a alimentar a nossa fé nesse tempo. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha gostado, que tenha edificado a sua vida. E que se você gostou e acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo com alguém, curte esse vídeo para a gente saber que foi edificante, que te ensinou alguma coisa diferente. E faça isso que a gente falou nessa aula. Comece a enxergar na sua vida como Deus se revela e como Deus te mostra que Ele é Deus e que Jesus Cristo é o seu Filho e que o Espírito Santo está agindo em sua vida. Assuma um compromisso que Marcos lá na frente vai nos propor, de pregar o Evangelho. Faça a diferença nesse tempo. Mostre às pessoas que nesse tempo de crise, nós, enquanto igreja, continuamos de pé, firmes na caminhada, ensinando às pessoas que Deus é amor. Um abraço, Deus abençoe você e sua família. Nos vemos na semana que vem.